Vamos lá, minha gente. Agora nós vamos. E a gente tem aqui a temperatura, como é que vai ser os próximos dias aqui na nossa cidade. O tempo, se vai chover ou não. Mas a gente viu que a quantidade de raio que caiu no Vale do Paraíba foi muito grande. E dos lugares que caiu, parece que o mais grande, olha só, que o que teve maior quantidade foi em São José e Taubaté. E nós estamos aqui em nossos estúdios com o senhor peruano. Nós somos internacionais, pero que sim, pero que não. Carlos Alberto Távara Lescano, peruano, nível técnico em engenharia elétrica e especialista em raio. Queremos realçar também, alô, Peru! Peru tá ligado na gente. É o rádio moderno através da internet, e nós temos a internet. Você quer ligar a internet? É só ligar www.jornalreporter.com.br que você pode ouvir pela internet com aquela qualidade de som. E lá no Peru, lá na cidade de Chiclayo, acho que eu falei certo, Chiclayo, no Peru, e eles estão ligadinhos na gente, as filhas do senhor Carlos, a Joana Távara, a Yolanda Távara e Nepali Távara estão ligadinhos na gente. Boa tarde, senhor Carlos Alberto Távara. Boa tarde, senhor Genuardo, aqui para responder as perguntas que você fizer para mim. Pois não, o senhor é peruano, por que o senhor está aqui em Guará? Eu estou aqui porque eu sou casado aqui com brasileira, com Miriam Graciae, e formo aqui uma família. Já estou aqui residente 8 anos e sinto-me muito bem de estar compartilhando aqui com a família brasileira. Conta pra gente, o senhor é engenheiro elétrico e o senhor é especializado em raio? Não, eu sou especializado em linha de transmissão de alta tensão. Então, tudo que acontece geralmente na linha de transmissão tem coisas que você tem que proteger com raio, linha de transmissão, subestações e todo o programa de para-raios que se tem. Eu justamente os grandes estudos que se fazem para proteção dos equipamentos e os problemas que tem geralmente nas cidades respeito à falta de energia, né? Que caem os raios em os transformadores, nas usinas. Então, todos os problemas são contemplados dentro da proteção em linha de transmissão e subestações. Agora, eu gostaria de que o senhor explicasse para a gente. Nós temos aqui que uma das regiões que mais sofre com a infestação de raio em 2012 é o Vale do Paraíba. Viu a incidência de descargas elétricas disparar no último mês. Em Taubaté, o número de raios quadriplicou em dezembro, em comparação a 2011. De 1 a 20 do mês, 1.558 descargas elétricas atingiram a cidade de Taubaté. Em São José dos Campos, caíram 1.431. Olha, uma alta de 65%. Na região, ocorre quase 12 raios por quilômetro quadrado no ano, sendo que todo o índice acima de 5 é considerado alto. Os dados são do Grupo de Eletricidade Atmosférica, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. Um pequeno aumento ocorreria devido à temperatura do Oceano Atlântico na costa sudeste estar levemente acima da média histórica, diz um coordenador do ETAI.
O Vale do Paraíba registrou até 6 acima da temperatura média de dezembro, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Como é que o senhor vê, então, essa grande quantidade de raio aqui no Vale do Paraíba? Eles dizem que é porque esquentou a água do Sudeste. Bom, essas são as características para que isso esteja acontecendo. Ultimamente, a quantidade de raios que cai na zona é o que é chamado de índice serâunico. Então, o índice serâunico é o que o senhor mencionou, a quantidade está incrementando, problema de temperatura, e a questão é que até que o mapa isocerâunico, que é o mapeamento da cota, digamos, a linha onde a incidência é maior, ou se mantém os raios, resulta que esta zona, mesmo que tem em outros lugares zonas de maior incidência, mas respeito à nossa região, as variações de temperatura estão criando maior evaporação, aquecimento, e justamente o deslocamento das nuvens, ele faz carregar, ionizar as nuvens. Não entendi, que é omissar as nuvens. Era justamente o que eu ia perguntar ao senhor, São Miguel. O que a água tem de influência no raio? Mas a água tem que há maior evaporação, há maior quantidade de nuvem, a nuvem fica mais carregada, né? Não, o que acontece é o seguinte, quando o vapor de água se desloca hacia a parte superior, ele cria um atrito. Esse atrito, ele cria uma carga elétrica, ioniza, isso se chama ionizar. Ou seja, pode tirar a parte de elétrons. Se ele tira elétrons, a molécula fica carregada positivamente. Se ele soma elétrons, fica carregado negativamente. Então, as nuvens, na parte superior, né, eles ficam carregadas com cargas diferentes. Quando estas cargas são de um potencial tal que podem quebrar o gradiente dielétrico do ar, é que se ocasiona o raio. Pode ter possível ver raios entre nuvens e raios de nuvens terra. Então, tem raio que sai de uma nuvem e vai para outra nuvem? É isso mesmo. Agora, aquele que cai na terra, ele não cai na terra, diz que o raio sobe da terra. Então, isso é, se o raio é produzido, porque as nuvens estão com carga negativa, quer dizer que a Terra está com carga positiva, e os elétrons vão de negativo a positivo. Então, o raio vai direcionado das nuvens hacia a Terra. Mas tem ocasiões que as nuvens ficam carregadas negativamente, então da Terra é que ia positivamente. E a Terra fica negativamente, então o raio vai da Terra hacia as nuvens. Isso já está provado, mesmo que a maioria de raios são negativos, ou seja, da nuvem para a Terra, né? Mas também existem da Terra para nuvens. Pois não, você pode ligar 3122-3611 e pergunta o que você quiser sobre raio ao senhor Carlos Alberto. Senhor Carlos Alberto, conta pra gente, quantos volts tem um raio? Então, um raio, para que ele seja, digamos, para que apareça o raio, a tensão está aproximadamente por 100 milhões de volts, mas
O que ocasiona o problema é a corrente que ele leva. Tem raios de 20 mil amperes ou tem raios de 100 mil amperes. Então vai depender da carga acumulada nas nuvens e no momento do raio. O raio geralmente tem uma carga líder que chamam. A carga líder é o raio principal. Nós vemos no céu as nuvens que às vezes cai um raio da Terra e nesse momento também você vai ver que raios entre nuvens saem várias ramificações de raios. Então, uma vez que é originado o raio principal, que é chamado raio líder, os raios colaterais vão aparecer também. De tal forma que, quando existe esse tipo de descarga, o que realmente acontece acontece um equilíbrio. Só que as nuvens constantemente estão se deslocando e o atrito, o ar, nuvens, está criando sempre cargas, portanto, sempre começa a continuar. Mesmo que caia um raio, os raios podem continuar segundo o atrito e a carga que seja obtida pelas nuvens. Um minuto só, tem gente na ponta da linha que gostaria de perguntar ao senhor Carlos Alberto, especialista em raio. Boa tarde. Boa tarde, Januário. Que prazer, com quem eu falo? Você fala com o Luiz Pintor. Luiz Pintor, pois não, Luiz Pintor, de que bairro você é? Estou aqui na Bens Comercial aqui. Pois não, Luiz Pintor, o senhor é empreiteiro de pintura? Isso. Então dá teu telefone aí, quem sabe alguém que está precisando de uma pintura, liga aí para casa do senhor e eu com muito prazer estou dando com cortesia uma propaganda para o senhor. Opa. Qual? 9774 774 9774 9774 4857. Então, qual é o número mesmo? 9774-4857. E aí é um precinho muito bom de pintura. Opa! Aí, então, o que o senhor quer saber de raio com o senhor Carlos Alberto? Eu gostaria de perguntar para ele o seguinte, quando o raio cai numa vaca, por exemplo, a pessoa pode comer a carne da vaca? Olha só, tá bom, ele responde pro senhor no ar, tá bom? Sou fã do senhor, hein? Tá aí, muito obrigado, amigo. Olha só, quando o raio cai você chama vacuna, como é que é vaca em espanhol? Vaca, vaca só a pronúncia é um pouco diferente, mas é vaca, né? Pois não. Então, a resposta para amigo é o seguinte. Realmente, o que mata a vaca, mesmo a descarga que cria uma contração muscular, né? No final, a vaca não está infectada com nada, só simplesmente mata. Somente a vaca morre, não tem problema. Mas pode comer a carne da vaca? Eu acredito que sim, porque não tem contaminação nenhuma. A carne não fica muito dura? Então, isso honestamente, eu não teria que procurar, mas eu acredito que não. Se é problema do coração na vaca, porque a morte é basicamente... o coração deixa latir, então simplesmente é isso. Olha, eu gostaria de saber também, aqui na Rádio Clube, é uma questão de uma semana atrás, foi um raio, parece que um raio muito forte, que caiu aqui bem no centro, e ele correu através da rede elétrica, e entrou aqui no relógio, na caixa de entrada de luz aqui na rádio, que todo mundo chama de relógio de luz. Os nossos protetores, os nossos fusíveis, eles estouraram, quer dizer, abriram para que o raio não entrasse. Mas o raio foi tão forte
que ele acabou incendiando o fio e queimou vários equipamentos aqui. Como e por que o raio corre no fio da luz? Então, aqui é justamente uma questão importante. O para-raio, o caso do para-raio, temos o terminal aéreo, que é um haste que está, não, na ponta, e o cabo de descida que une entre o para-raio e a parte inferior, que é o aterramento, e o aterramento, que é basicamente a dispersão da carga elétrica. Só que aqui vem uma coisa: em um lugar onde não tiver para-raio, vamos assumir que seja um campo deserto, um raio que pode cair em qualquer lugar, é aleatório, até certo ponto. Mas ele cai na região mais alta do campo, né? Então geralmente cai na árvore, porque a árvore tem aquela seiva, que é aquela aguinha no meio, que é a maior ligação entre a terra e a altura, né? Então justamente eu estava falando, se fosse só uma área plana, então o raio pode cair em qualquer parte. Se houver uma árvore, ou pode haver uma pessoa, um animal, uma vaca, no campo, então ele é o mais perto das nuvens, e o raio, se está a carga dentro dessa região, para acontecer o raio vai cair sobre a vaca, vai cair sobre a pessoa, vai cair sobre um elemento que esteja perto. Tudo bem. Eu poderia dizer o seguinte, que eu faço uma comparação assim. Se nós estamos na rua, por exemplo, um grupo de 20 pessoas, e passa por aí uma pessoa que quer encrencar com alguém, mas ninguém encrenca com ele, basicamente ele poderia aleatoriamente pegar alguém ou simplesmente passar desapercebido. Mas, se alguém quer encrencar, quer entrar na encrenca com ele tem que ter capacidade, porque não é só a intenção, é ter a capacidade também de poder responder. O para-raio é a mesma situação. Ou seja, se põe um para-raio... Agora conta pra gente, qual é o poder de alcance de um para-raio? Em quantos metros do para-raio as casas estão protegidas? Tá, então, teoricamente, a altura do para-raio, a ponta do haste, ele cria um raio igual à altura. Ou seja, se eu tenho um para-raio de 40 metros de altura, eu tenho um rádio de ação de 40 metros. Digamos, dentro de o que poderíamos chamar de um triângulo retângulo, ou seja, ele da ponta do para-raio e na base. E da base, com um raio de 40 metros em função da altura do para-raio. A gente tem, por exemplo, a AGC, a Assai Glass Company, essa grande companhia de vidro que vem vindo e que vai estar agora já em funcionamento no início de junho, julho, e pelo menos com o que conversei com o doutor Capellini, eles devem inaugurar essa fábrica e eles têm um compromisso com a AGC Internacional de que eles vão inaugurar a fábrica aqui um dia antes do previsto e a R$1 mais barato do que a Europa no vidro. E eles têm nessa fábrica a maior e mais alta construção feita pelo homem aqui na nossa região. São 105 metros, corresponde a aproximadamente 35 35 andares. E eu diria para o senhor, então ela vai pegar num raio de aproximadamente 100 metros, todo proteção. O raio naquela região. De proteção, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu queria
acabar este ponto do para-raio. Então, basicamente, o para-raio, o haste que está na parte superior, ele está mais próximo, ou seja, se um raio quer cair perto do local onde está o para-raio, e corresponde à área de segurança em que está o para-raio, basicamente vai puxar, digamos assim, em termos práticos, vai puxar o raio, só que aqui vem uma questão. A questão é que o para-raio tem um aterramento, e o aterramento, se ele não tem as características mínimas, pelo menos, para poder ao para-raio enfrentar, ele vai criar uma tensão alta, vai criar um aquecimento no chão e vai criar uma sobretensão em todo elemento que esteja, mesmo que aparentemente está aterrado, ele vai criar uma sobretensão e vai queimar equipamentos. Então, pelo que o senhor está me dizendo, se a pessoa não faz uma ligação direta, porque o para-raio ele tem um fio de cobre grosso, porque tem e ele é desde o começo do para-raio lá em cima da casa até lá no chão, e eles cavam, se não me engano, 3, 4 metros, e além de cavar, coloca um pozinho, que esse pozinho químico, ele faz com que o chão absolva mais que a corrente elétrica vá para a terra. Porque no caso desse para-raio não ser bom, o raio fica preso, não consegue ir para a terra, acaba entrando na corrente elétrica e queima uma porção de aparelhos. É assim? Não, é uma parte assim, eu estou falando assim, o que acontece é o aterramento. Por exemplo, a norma NBR fala de que é MDR? É norma brasileira, né? Da regulação brasileira. Então, se nós temos 10 ohmios, ainda teríamos que avaliar se é que esses 10 ohmios vai em função do equipamento, se há sobretensões que ele pode gerar um raio, os equipamentos vão estar, as instalações vão estar com capacidade de suportar uma tensão superior. Mas eu sempre recomendo que a resistência de aterramento deve ser de 2 ohmios a menos, tendendo a 0. Então, não é questão de fincar um haste no chão e dizer que está aterrado. Por quê? Porque a terra ele tem diferentes graus de condutividade. E isso significa que nós podemos ter, só com um haste, um aterramento menor que 2, e com um haste podemos ter um aterramento que esteja acima dos 50, ou seja, fora do valor mínimo de aterramento. Então, além de pôr o haste, deverá ser medido. Se o valor fosse superior ao valor calculado, deverá se fazer outros poços, outros hastes, para reduzir o valor e atingir o valor ótimo. Então, é uma questão que não é assim que eu peço desculpa a alguns colegas, mas vejo que são muito práticos. Falam de aterramento, significa colocar um haste no chão e chamar de aterramento. Aterramento, termos gerais, são, mas os valores que são precisos, necessários, não é. Então, quantos metros tem que afundar um para-raio no chão? O que ele tem que encontrar? Tem que encontrar água, tem que... que hora que está bom o para-raio? Então, a questão é assim, é a condutividade da terra. Não é necessariamente nem água, tem que ter um terreno úmido,
Os hastes comerciais são de 2,50 metros. Então, isso é um haste comercial. O que você, por exemplo, mencionou sobre um pocinho, né? Realmente, o que se faz é o seguinte: o haste, ele tem um diâmetro de 5/8. O que acontece? Quando ele entra em contato com a terra, a superfície do haste com contato com a terra, ele pode ser que não seja muito ótimo. Então, o que se faz? Se faz um poço com um diâmetro, por dizer, de 30, 40 centímetros, se coloca o haste no meio, se coloca a terra misturada com o pó, e o que no final é como se o haste... terra misturada com o quê? A substância condutora, realmente, esse pó que você mencionou, né? Que se mistura com a terra, é uma substância condutora, que sei. faz como se fosse uma placa de maior diâmetro. Então, o contato com a terra é muito maior. E um contato maior significa uma menor resistência. Então, tende a ser resistência zero. O senhor acha que todas as casas devem ter para-raio? Ou se por acaso tiver um prédio e daí ao lado do prédio você não precisa de ter? Não. O para-raio, realmente, além do para-raio, o aterramento. O para-raio deveriam ter... Bom, casas... realmente é uma segurança que eu, uma vez, com um professor de proteções, eu perguntei para ele: professor, qual é o conceito seu sobre proteções? E ele falou assim para mim: olha, o que você pensa que deveria ser protegido? Penso que deve ser protegido contra o gerador, contra um curto-circuito. Então ponha uma proteção contra curto-circuito. Tem uma proteção sobre tensão. Então ponha uma proteção sobre tensão. Então, concluindo, eu poderia dizer o seguinte: que todo local, se tiver um para-raio, que dentro do raio que estamos mencionando, perto de uma casa, tiver, digamos, um local, um prédio, que tem um para-raio, até que não é necessário. Mas uma casa que está distante da proteção do para-raio, deveria ter para-raio. Por quê? Porque já o índice que incrementou de raios na região está fazendo cada vez mais que se centre em lugares que às vezes uno não sabe. Já tem pessoas que têm morto, né? Não aqui, mas em outro lugar, que tem morto até em casa, caiu o raio em casa. E uma coisa que quero recomendar é o seguinte: nós temos em casa uma caixa de água. Essa caixa de água tem um isolamento da água, caixa de água, tubulação que é plástica, e as torneiras, que não tem nada a ver diretamente com a água da rua. Portanto, as caixas de água estão acima do telhado, se sujeitam a cargas elétricas, e se acontecer uma queda de raio no telhado e atingir a água, a pessoa que está lavando na pia, lavando a cara, as mãos, ele pode sofrer choque. Os chuveiros muitas vezes dependem das caixas de água. Também o problema seria que a pessoa pode estar tomando banho e morrer de choque por raio através da caixa de água. E outro tema é o seguinte: que os raios, às vezes nas redes públicas, na rede de energia pública, não, que estão nos postes, cabo nu, as cargas elétricas podem cair e as casas estão ligadas a essa rede elétrica. Então, cai na rua, entra nas casas e a pessoa também pode sofrer um choque de um raio externo. Estamos conversando com o senhor Carlos Alberto Peruano, especialista em raio. Você pode ligar 3122
3611. Empréstimo consignado, o mais fácil é com o seu Mário. Vai lá para você ver, você fala direta com ele. E a bicicleta elétrica Dafra tem garantia da Dafra. E a Dafra já é a segunda moto mais vendida. Chega ali no Lucas, na Dafra Motos, e você vai fazer um grande negócio. Os aparelhos domésticos desligados fora da tomada podem ser queimados ou não com raio, senhor Carlos Alberto, especialista em raio? Não, basicamente não, porque não tem uma ligação direta, não, com a rede, que ele pode sofrer uma sobretensão, mas se não estão ligados, não tem problema. Mas eu também queria dizer o seguinte, que, por exemplo, nos estábulos locais, por exemplo, digamos, conventos, fazendas, eles estão basicamente desprotegidos, por estar em zonas propensas a raios. E eu recomendaria, porque tem gado, tem material, tem pessoas, né? Então eu recomendaria que, a ser possível, ter um para-raio, ou ter, perto do estábulo, ter sistema de para-raio. Por quê? Porque o que acontece quando um raio cai perto, digamos, de uma fazenda? Ele, ao cair no chão, ele cria um potencial elétrico tão alto que se chama tensão de passo. Que área que essa tensão é refletida na Terra? Mínimo 50 metros está dentro das especificações. 50 então, metros. Se tiver uma vaca de pé a 50 metros de onde o raio caiu, ela pode morrer? Pode morrer. E se você estiver lá também, você morre? Morro. Mas espera aí, tem gente na ponta da linha, depois nós voltamos. No perigo de um raio cair perto é que mata muita gente. Alô? Alô? Oi, obrigado a senhora ter ligado. Com quem eu falo? Olha, meu nome é Cida. Dona Cida, de que bairro? Pedregulho. Pois não, dona Cida, pergunta ao seu Carlos Alberto, a senhora tem medo de raio? Tenho muito. Deixa eu falar uma coisa pra você. Então, ainda bem, foi feliz a gente de pautar o seu Carlos Alberto para falar de raio. Então, eu moro aqui perto da Bandeirante, aqui no Pedregulho. E aqui tem um para-raio. Então, pelo jeito que ele está falando, a altura do para-raio depende das casas onde estão ao redor, não é? Ela pode ser atingida ou não por raio. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Então, o que ele falou que a altura do raio, isso, a altura do para-raio é o diâmetro de quanto ele protege. O rádio. Então, agora eu queria fazer uma pergunta para ele. Quando está chovendo com raios e tudo, a gente deve tirar da tomada aparelhos eletrodomésticos? Então, a questão é assim. Por que deve tirar da tomada, deve desligar, digamos, televisão? O caso principal é o que aconteceu aqui mesmo na rádio. É a sobretensão. Por quê? Porque geralmente as nuvens que estão carregadas, mesmo que não houvesse raio, eles criam uma sobretensão na linha. Essa sobretensão, existe o problema de perfuração do isolamento dos aparelhos. Então, queima os aparelhos. Você pode achar, olha, mas não teve aqui um raio que caiu, mas minha televisão queimou, né? O meu rádio queimou, a minha refrigeradora queimou, justamente pela sobretensão gerada. Por isso que é recomendável. Eu sei que faltaria costume, mas o costume deveria ser
cada vez que exista uma tormenta, existe raio propenso, nuvens escuras, deveria ser desligado das tomadas para evitar qualquer coisa que, se com raio ou sem raio, a sobretensão estraga os seus aparelhos. A senhora está contente? Olha, eu tiro todas as tomadas possíveis. Agora, o meu marido falou que só da geladeira que não deve tirar, mas eu não queria saber com ele se é verdade. Da geladeira é um eletrodoméstico. Então, no caso da geladeira, a questão é, às vezes nós vemos a parte dos alimentos, Sei. mas a geladeira tem um motor elétrico, e o motor elétrico tem um enrolamento. O enrolamento tem um isolamento. E o que estraga é o isolamento. Então, você vai estragar o isolamento do motor e a geladeira falha. Olha, não tem jeito, a gente cai de tudo quanto é lado quando o raio vem. Então, muito obrigado, minha senhora. Filho, olha, muito agradecida. Foi isso, senhora. Trazer essas reportagens assim, pra gente, que eu acho que esclarece muito as pessoas. Muito obrigado, é esse o nosso intuito. Muito obrigado, minha querida. 3122-3611, você pergunta. Escuta, seu Carlos Alberto, e gostaríamos também, alô Peru, alô os parentes do seu Carlos Alberto aí, a Juana, a Yolanda, manda através do nosso Facebook, Januário Sanini, Sannini, com 2 N's no começo, aí, alô Peru, aí ó, Facebook, Januário Sanini. É só você discar aí que você entra e diz como é que você está recebendo e como é que você está vendo seu pai dando uma entrevista sobre raio aqui na rádio. Vamos lá, tem gente na ponta da linha em nome de quem? Minha gente de Clinicão. Clinicão não é... Olha a diferença que existe entre uma pessoa que fez algumas cirurgias e quem já fez 10 mil. Olha, a doutora Nolic fez mais de 10 mil e tem um equipamento que é exclusivo, eletrocardiograma, raio-x e muito mais. São aparelhos que tem com exclusividade, por isso você vê a quantidade de gente. Já foi feito mais de 10 mil cirurgias no Clinicão. Olha... Algum problema, liga para o Clinicão, 3125-1676. Tem gente na ponta da linha, alô? Alô? Oi, boa tarde, quem é? Boa tarde, aqui você fala com o Valdeci. Robin, que bairro o senhor é? Sou do centro. Pois não, o que o senhor gostaria de perguntar ao senhor Carlos Alberto, especialista em raio? Na verdade, eu não tenho pergunta nenhuma para fazer, eu tenho um alô para dar para vocês. Pois não. Esse alô que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, existe um equipamento que é ligado dentro dos quadros disjuntores, chamado DPS. Eles são equipamento para dissolver o raio que cai da linha, para não dar problema de queimar os aparelhos eletrônicos. E quanto custa esse aparelho? Esse aparelho aí custa em torno de R$80. Geralmente usa 2 nos quadros disjuntores, ou você também pode colocar no padrão de entrada. Olha só. E o senhor faz esse serviço? Eu faço sim. Olha, pode dar o telefone do senhor faz o comercial do senhor. Como é que é o nome do senhor? Valdecir. Valdecir? Isso. Seu Valdecir, qual é o telefone do senhor? 88 10 04 33. O senhor faz defesa de raio, né? Isso. Pois não, vamos ver o que ele responde para o senhor. O senhor entendeu, senhor Carlos Alberto? Entendi exatamente o que aqui o colega menciona. É certo. Olha, pois não, o senhor escuta no rádio, tá bom?
Tudo bem, senhor. Muito obrigado. Ele responde para o senhor. Você pode ligar 3122-3611. Senhor Carlos Alberto, respondendo sobre raio. Então, questionamento, o que falou o colega é verdade, tem proteções comerciais que instalados nos quadros disjuntores para proteger sobretensões. Mas essa sobretensão e essa capacidade de surto, ele realmente tem magnitudes que até esses elementos ele tem um valor de resposta. Não sempre é o valor equivalente à magnitude do raio ou da sobretensão, mas que funcionam, são eficientes, mas também precisam, pelo menos ter, se a proteção é maior, somar a proteção, além do proteção de surto, é também recomendável, mesmo assim, ligar os aparelhos eletrônicos, elétricos, para evitar um problema que possa ser produto de que o aparelho de proteção de surto instalado no quadro não possa proteger. Agora conta pra gente. Pois não. Que possa ser produto de que o aparelho de proteção de surto instalado. A gravação dele está entrando no ar. Opa, não estava entrando uma gravação dele aqui. Senhor Carlos Alberto, conta pra gente qual é o local ideal para a gente se esconder do raio? Então, o ideal é estar dentro de uma casa e, de preferência, que tenha, se tiver laje de concreto, é muito melhor. Porque se fica embaixo de por exemplo, de uma casa ou uma cabana, pode se chamar assim, de madeira, com telhado, mas sem laje, basicamente está exposto a que o raio possa atingir a pessoa, né? Porque o raio é de magnitude, ele tem características térmicas, né? Características térmicas e elétricas, de tal forma que pode perfurar o telhado, estourar o telhado e atingir a pessoa que está dentro da casa, né? A pergunta veio por telefone. Como é que o senhor vê a usina internacional de Itaipu? O senhor acha que ela tem influência no raio? Não, de jeito nenhum. As usinas não têm nada a ver com os raios, muito pelo contrário. Elas sofrem a presença do raio, por isso que as usinas têm gente especializada que conhece muito bem o que é proteção, mas mesmo assim sofrem de perturbações por problema de raio na linha de transmissão e, como consequência, queima equipamentos que saem fora do alcance da proteção que tem as usinas. Então, volto a falar, uma usina mais bem sofre as consequências dos raios. Agora, eu gostaria de saber também que a gente tem aqui, e isso causou até um espanto muito grande, foi coberto pela mídia nacional. Um raio matou um casal de turistas que caminhava na praia de Bertioga, na tarde de domingo, no dia 6 de janeiro, por volta das 16h30. Eles andavam à beira da praia do centro quando o tempo mudou bruscamente e foram atingidos pela descarga elétrica. Os dois foram encaminhados ao pronto-socorro, onde se confirmou a morte deles. É muito perigoso andar na praia com chuva,
Senhor Carlos Alberto, especialista em raio, ao vivo aqui no nosso programa. É uma situação que deve ser evitada, de que cada vez que exista, como falei, probabilidade de raios, as pessoas não devem estar na praia, nem perto da beira da praia, né? Devem ficar longe. Por quê? Porque a água do mar é salgada, é um condutor, um grande condutor de eletricidade. Então a pessoa que está perto, ele tem contato com essa água, ao cair um raio, ele basicamente vai morrer pelo que temos mencionado, é chamado tensão de passo. Então, o raio não pode cair na pessoa, mas a água fica eletrizada. Então, esse é o grande problema. Assim que evitar também ficar embaixo de uma árvore. Por quê? Porque a árvore, ele é úmido. Então, ele tem altura, tem umidade, ele puxa raio, e quando cai o raio, nós vemos o seguinte: num para-raio, não existe destruição do para-raio, porque é um metal condutor, totalmente condutor. Aí, agora falando aí, alô Noêmia, nossa querida ouvinte Noêmia de Aparecida, ela quer saber sobre objetos que atrai raio, quer saber se é verdade que a tesoura, o espelho, o imã, ou se não, um telhado de alumínio, é verdade ou é mito que atrai o raio? Bom, a questão é assim: se nós estamos num lugar aberto e temos um para-raio, uma tesoura ou um elemento metálico ou condutor... A ouvinte perguntou se cigarro atrai raio também. Cigarro é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Mas, como estou falando, uma tesoura, uma estilete ou alguma coisa metálica num lugar aberto, basicamente é como se fosse um haste que estamos subindo do chão à nossa altura, à altura da mão, né? Então nós estamos convertindo essa tesoura num para-raio. Estamos basicamente criando a condição para que o raio possa pegar a tesoura. É por isso que, se estiver dentro de casa, não tem problema, porque estou falando, é importante estar dentro de uma casa que tenha laje. Mas, de preferência, não pegar elementos metálicos em zonas abertas, porque nós tornamos um para-raio, né? Pois não, o pessoal está perguntando aqui se é verdade que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Como falar, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E se torre de celular traz perigo para quem está debaixo da torre no centro da cidade. Tem torre de celular aí e a turma diz que a torre de celular atrai raio, é verdade? Não, a torre, como basicamente é um haste, então se torna para raio. Então a questão indo novamente, a questão é o seguinte, que a torre deverá ser bem aterrada para que a pessoa que esteja perto ou encostada numa torre, num poste, ele vai sofrer o que se chama tensão de contato. Ou seja, o metal, se ele está encostado na torre ou segurando pondo a mão na torre e ele está em pé, né? Logicamente, ele vai... Se cair um raio aí, ele vai passar através do seu corpo e ele vai matar. Então, caso de raio, procurar não ficar encostado em partes metálicas. E as torres de celular, de televisão, elas estão, tecnicamente, acredito eu, que todas foram desenhadas de tal forma que a capacidade de resposta a um raio, eles vão ser minimizados as consequências, de tal forma que uma pessoa, pelo menos, está protegida estando perto dela.
O senhor acha que não se deve usar telefone nas horas que o raio está caindo, principalmente telefone celular, senhor Carlos? Desculpe, não entendi a pergunta. Se pode usar celular quando está chovendo e caindo raio? Então, chegamos sempre à mesma questão. Questões metálicas, não segurar. Né? É muito mais a altura do ouvido. Né? Por quê? Porque se torna potencialmente um para-raio. Então, procurar não ter nada metálico usando para poder evitar a possível consequência de um raio. Né? Mas o ouvinte quer saber, o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, sim ou não? Eu acredito que sim. A questão é se tem as condições. Por exemplo, ante uma situação de ter uma elevação ou um para-raio, e se tem nuvens carregadas, hoje caiu um raio, amanhã tem nuvens carregadas perto novamente da torre, pode cair 1, 2, 3, 4 vezes, porque geralmente se nós vemos a parte histórica dos raios, vemos vídeos de raios, tem torres na Europa que cai raio constantemente na mesma torre, no mesmo para-raio. Então, isso é um mito dizer que não cai. Pode cair sim, mas teria que ter as condições atmosféricas. Para cair de novo. Exatamente. Seu Carlos, muito obrigado da presença do senhor aqui no nosso programa. O senhor faz, eu aproveito e faço até o comercial nesse finalzinho, o senhor pode vender teu peixe, pode falar o que quiser, da maneira que quiser. O senhor faz serviços elétricos em residências, indústrias comerciais, montagem e reforma de painéis de controle, automatização de portões, sistema de aterramento para raios, avaliação e consumo de energia residencial e industrial. E o telefone do senhor é 91214710. Vende teu peixe e fala o que o senhor quiser, da maneira que quiser. E muito obrigado também ao seu Miguel e ao meu querido Valdemir Barbosa, que eu escuto todo dia hoje. Ele às 6h35, o Valdeco está entrando. Pois não, vende teu peixe, seu Carlos. Muito obrigado. Então, para concluir, eu diria o seguinte: eu presto serviços no que é montagem para raios, sistemas, quadro de distribuição, instalações industriais e indicando já dentro da entrevista que é muito importante ter aterramento, ter para raio. Estou a serviço para alguém quiser precisar do meu serviço, estou à disposição para qualquer trabalho. Muito obrigado. Tá aí, então. Muito obrigado.